Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que vai muito para além das folhas de cálculo e dos gráficos de performance. Vamos falar sobre o impacto humano da liderança. A questão é simples, mas poderosa. A liderança está a ser exercida com lucidez ou está simplesmente em piloto automático? Pois é exatamente disto que se trata. Falamos daqueles fatores invisíveis da gestão, aquelas coisas que não entram num relatório trimestral, mas que a equipa sente na pele todos os dias e que, no final das contas, são o que realmente molda os resultados. Pensem comigo neste cenário. Estamos no final de janeiro, aquela energia de ano novo já se foi, a rotina já se instalou e é precisamente aqui que mora um perigo silencioso para qualquer líder, um fenómeno chamado sonambulismo funcional. E esta imagem resume tudo. Já pensaram que a maioria dos acidentes de trânsito acontece perto de casa? Porquê? Porque é aquele caminho que fazemos de olhos fechados, onde a atenção baixa e o piloto automático assume o controle. Na liderança, acontece exatamente o mesmo. É perigosíssimo. Ok, para a gente conseguir entender melhor estes diferentes níveis de consciência na liderança, vamos usar um modelo bem prático, a matriz de lucidez. Ela vai ajudar-nos a mapear como é que um líder está a operar no seu dia-a-dia. E aqui estão eles, os três perfis principais. Primeiro, o sonâmbulo, que, como o nome indica, anda a dormir acordado, a funcionar por hábito. Depois, o reativo, aquele que vive a apagar fogos e, no processo, acaba por espalhar ainda mais estresse. E, finalmente, o lúcido, que consegue criar um ambiente de trabalho seguro e focado. Interessante, não é? E agora vamos à parte mais prática. Proponho um pequeno exercício de autoavaliação. O desafio é simples. Pensar com total honestidade sobre o nosso comportamento e as nossas reações nos últimos, digamos, 20 dias de trabalho. Preparados? O sistema de pontuação é muito direto. Para cada cenário que eu vou descrever, a pontuação funciona assim. 0 pontos se a reação foi puramente automática, talvez até tóxica. 1 ponto se houve aquela consciência de não devia ter feito isto, mas não se conseguiu agir de outra forma. E 2 pontos para uma ação pensada, estratégica e com controlo emocional. Vão anotando aí. Primeira situação. Um verdadeiro clássico da gestão. A equipa comete um erro. O que é que aconteceu logo a seguir? Qual foi a reação instintiva? Então, vamos lá. A primeira reação foi procurar um culpado, aquela pergunta clássica, quem foi o responsável por isto? Isso é 0 pontos. Ou por outro lado, a raiva foi engolida, mas ficou aquela ansiedade, aquele mal-estar interno? Isso vale 1 ponto. Agora, se o foco foi imediatamente para o processo, para a pergunta onde é que o nosso sistema falhou, aí sim são 2 pontos. Cenário número 2. Este também é bem familiar. A pressão aumenta, as metas apertam, os prazos encurtam. Como é que essa pressão foi gerida e transmitida à equipa? A liderança funcionou como um amplificador de stress, passando a pressão diretamente para a equipa, talvez de forma agressiva? Ou atuou como uma esponja, absorvendo o pânico e transmitindo a insegurança? O líder lúcido, por outro lado, é um transformador. Ele recebe a alta voltagem da pressão e converte-a em energia calma e direcionada. Terceira situação. E esta, olhem, é muito reveladora. Estamos numa reunião importante e silêncio. Ninguém fala, ninguém discorda, ninguém pergunta. Como é que esse silêncio foi interpretado? E aqui está a grande diferença. Para o líder em piloto automático, silêncio é consentimento. Ninguém falou, então está tudo bem, vamos avançar. Mas para o líder lúcido, o silêncio é um dado, é um sinal de alerta. Pode significar que a equipa não se sente psicologicamente segura para discordar. Quarta pergunta, e esta toca num ponto super atual e sensível: as fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal. Como é que o tempo de descanso da equipa foi ou não foi respeitado? É isto. Respeitar o tempo de descanso da equipa não é só uma questão de boa educação, é uma estratégia de negócio. Uma equipa que se desliga de verdade volta mais criativa, mais focada, mais produtiva. Interromper esse descanso é, na prática, sabotar o desempenho futuro da própria equipa. E chegamos à última pergunta. E esta é, talvez, a mais introspectiva e fundamental de todas. É sobre a gestão da própria energia. Como é que os próprios limites foram geridos? Uma liderança eficaz começa sempre na autogestão. Ignorar o próprio cansaço não é um sinal de heroísmo, é a receita para tomar más decisões.
Um líder exausto torna-se quase inevitavelmente um líder reativo. As pausas não são perda de tempo, são a manutenção da nossa ferramenta de trabalho mais importante, a nossa mente. Muito bem, tudo somado, chegou a hora da verdade. Vamos pegar nesses pontos e ver o que é que o resultado diz sobre o nosso estado de liderança mais recente. Os resultados dividem-se em 3 faixas, como se fosse um semáforo. De 0 a 5 pontos, estamos na zona vermelha, o líder sonâmbulo. De 6 a 8 pontos, a zona amarela, o líder reativo. E com 9 ou 10 pontos, chegamos à zona verde, o líder lúcido. E o impacto de cada um destes estados é brutal. Isto não é teoria de gestão, é a realidade. Um líder reativo cria equipas estressadas, com medo, paralisadas. É o caminho mais rápido para a rotatividade. Em contraste, um líder lúcido constrói segurança, foco e, consequentemente, alto desempenho. A diferença é da noite para o dia. E um alerta muito especial para este perfil reativo. É a zona de perigo onde muitos gestores ficam presos. Eles até percebem que é um problema, mas falta-lhes a inteligência emocional para lidar com ele. O resultado? Tornam-se eles próprios a principal fonte de stress da equipa, a famosa panela de pressão que está sempre prestes a explodir. E tudo isto leva-nos à mensagem central. O estado interno de um líder não é um assunto pessoal, de todo. Ele cria um efeito dominó que molda diretamente a realidade, o desempenho e até a saúde mental de toda a gente na equipa. Esta analogia da viga mestra é simplesmente perfeita. E a neurociência confirma. A equipa, como um todo, regula o seu sistema nervoso com base no do seu líder. Se o líder está ansioso, instável, a vibrar de stress, todo o edifício trema. Em contrapartida, a calma e o foco do líder criam estabilidade para todos. Portanto, ter feito este diagnóstico e ter tomado consciência da própria pontuação não é o fim do caminho. É o exato oposto. É o ponto de partida. A lucidez não é um dom divino, é uma competência. E como qualquer competência, pode e deve ser treinada. A pergunta que fica no ar é esta: depois de despertar, qual vai ser o próximo passo?